parlamentares se todos esses inscritos nesta lista têm questionamentos ao deputado Eduardo Cunha ou se inscreveram para questionar ao convidado que virá após. Presidente, tem duas listas diferentes, presidente. Foram feitas duas listas. Existem duas listas, presidente. Ah, ok. Peço desculpa, achava que era a mesma lista. Ok, então vamos seguir. Deputado Carlos Sampaio com a palavra. Senhor presidente, inicialmente meus cumprimentos ao presidente Eduardo Cunha, que espontaneamente veio a esta comissão como presidente da nossa Casa Legislativa apresentar os seus esclarecimentos, a sua versão sobre os fatos que são imputados a ele. Eu queria fazer algumas observações e apenas obter de vossa Presidente, senhoria... registrar o tempo de líder. Presidente, atenção, por favor. Senhores, na mesa, o líder ele está usando o tempo dele de líder. O tempo de liderança do PSDB, por favor, atenção ao cronômetro aqui, a secretaria. Na mesa, para a gente poder cumprir com rigor o tempo. Retomando, senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas observações e apenas para obter a confirmação ou não por parte do presidente Eduardo Cunha. A primeira delas, a denúncia de que havia o recebimento de dinheiro em sua residência foi feita por um policial que estava preso, que é o senhor Careca. Foi ele quem disse no seu primeiro depoimento que levou dinheiro à sua residência. É isso? Ele disse que enviou, que esteve no endereço inicialmente tal, que supostamente... Deputado Carlos Sampaio, fui cobrado por Vossa Excelência, inclusive ontem, pelo telefone, pelo deputado Afonso Florencio. O tempo de liderança ele não é permitido fazer para questionamentos. Eu aqui. Faria afirmações. Tratamento igual, por favor. É isso que essa presidência irá fazer. E essa... Presidente, acolho a ponderação. Minha inscrição como líder do PMDB após o deputado Carlos Sampaio. Senhor presidente, eu pediria que fosse retomado o meu tempo, que eu não consegui sequer iniciar a minha fala por conta das objeções. Mas para reparar o tempo do líder do PSDB. Eu, ao invés de fazer perguntas, faria afirmações. Presidente. E ao final da minha... Senhor presidente, eu peço que seja segurado a minha palavra. Vossa Excelência já está inscrita, deputado Maia. Porque isso não é possível, eu não consigo sequer expressar aqui aquilo que quero falar sobre o depoimento. Senhor presidente, a primeira afirmação que foi feita, que pesaria em tese sobre os ombros do presidente Eduardo Cunha, é do senhor Careca, um policial de reputação bastante abalada perante o próprio Ministério Público e a polícia, na qual ele diz que teria entregue essa quantia supostamente na casa do deputado presidente Eduardo Cunha. Ao depois, ele foi reinquirido e ele mesmo retificou para dizer qual era o endereço. E ao retificar para dizer qual era o endereço, a Procuradoria-Geral da República teve conhecimento pleno que não era na casa do senhor presidente Eduardo Cunha. Primeiro ponto, primeiro registro. Segundo ponto, segundo registro. O delator e o CEF negou que tivesse pedido ao Careca a entrega deste valor ao deputado Eduardo Cunha em seu depoimento. Portanto, mais um fato a corroborar a tese esposada aqui pelo presidente Eduardo Cunha. No que tange a afirmação do senhor Youssef de que naquela relação com a Samsung, daquele navio plataforma, de que haveria o recebimento de propina, eu faço também um registro importantíssimo. Tanto o senhor Youssef como o senhor Camargo estão sob delação premiada. O senhor Youssef disse que efetivamente esse dinheiro supostamente, vou usar o termo dele, salvo engano, teria sido dito pelo Paulo Roberto, que foi entregue ao senhor Eduardo Cunha, e o salvo engano é de quem ouviu dizer e não de quem sabe. Ele afirma que salvo engano teria sido entregue ao senhor Eduardo Cunha, ao presidente Eduardo Cunha. E ele fez essa afirmação que se imaginava, no mínimo, fosse corroborada pela delação premiada do senhor Camargo. E na delação do senhor Camargo, que aliás, delação essa que encontra-se em Curitiba com o juiz Moro, evidentemente que o nome do presidente Eduardo Cunha não foi citado, porque se fosse, lá não estaria a delação premiada, ela teria vindo para o Supremo. Então, registro que nós temos a corroborar a tese do presidente, a negativa por parte do próprio Careca de que a residência era dele,
a afirmação de Youssef, do advogado do Youssef, de que o Youssef não pediu para o Careca levar esse dinheiro para ele, a afirmação do Youssef que reinquirido, e Vossa Excelência aqui, presidente, diz que pode ter sido para prejudicá-lo. Eu acho que essa reinquirição, se foi para prejudicá-lo, se deram mal, porque ele acabou esclarecendo os fatos ao deixar claro que, salvo engano, o Paulo Roberto teria dito que Vossa Excelência seria o beneficiário. O salvo engano, repito, é de quem ouviu dizer e não de quem sabe. Portanto, se a palavra do senhor Youssef, no primeiro momento, era de que o presidente recebia valores e, num segundo momento, ele retifica dizendo, salvo engano, ele soube, é evidente que nós não estamos passando a mesma régua para todos os investigados e fugiu-se daquilo que seria a régua para todos, para algo que entrou na linha da ilação e não mais da confirmação. Se o senhor Camargo não confirma em sua delação, é mais um ponto favorável. E, por fim, o próprio Paulo, em seu depoimento, Paulo Roberto da Costa, ele não fala do envolvimento nem do recebimento do senhor Eduardo Cunha. Eu tenho me atido à análise detalhada de todos os fatos, não só agora nesta CPI, senhor presidente, mas também como responsável pelo relatório paralelo ofertado pelas oposições no final do ano passado. Eu disse nessa CPI e repito, não é possível tratarmos igualmente casos desiguais. Casos desiguais merecem ser tratados como sendo diferentes, porque senão gera uma impressão de que todos estão envolvidos sobre, abre aspas, a investigação do inquérito, quando alguns têm provas robustas e absolutas contra eles, e outros sequer indícios têm, porque os que existem são desmentidos. Eu reputo que Vossa Excelência está nesta hipótese muito clara de indícios desmentidos por delatores. Na minha concepção, Vossa Excelência não perde em momento algum a autoridade que tem para presidir essa casa e, portanto, para estar à frente da Câmara Federal. Eu, mais uma vez, enalteço a postura de Vossa Excelência e sou aqui, muitas vezes, visto como um inquisidor muito firme, um inquiridor muito firme, e tenho procurado ser justo em todas as minhas ponderações. E, por fim, reitero, a negativa de que a residência era de Vossa Senhoria, por parte do policial Careca, que, aliás, faço um registro importantíssimo, é o mesmo que denunciou o senador Anastasia, sinônimo de retidão e caráter nesse país, reconhecido até mesmo por seus opositores. Denunciou o senador Anastasia e foi desmentido pelo Youssef e pelo advogado do Youssef. É a este que estamos dando guarida, estes que retificou. E realmente me assusta quando eu vejo o procurador-geral dizer, tudo bem, ele retificou e disse que não era a casa do presidente Eduardo Cunha, mas sabe-se lá se ele não foi pressionado. Me desculpa, esse tipo de ponderação não combina com a atuação de Ministério Público, e eu sou do Ministério Público há 28 anos. Então eu quero deixar muito claro que, por vezes, ficamos com uma impressão realmente ruim de que pessoas foram inseridas em um contexto nessa investigação que nada tem a ver com a investigação que está sendo feita de outros. Ou seja, réguas distintas para assuntos distintos. Ou melhor, para assuntos que ele trata como iguais. Era apenas esse registro, senhor presidente, não preciso formular nenhuma pergunta, e se fiz alguma afirmação incorreta, peço que o depoente, presidente Eduardo Cunha, corrija. Mas tenho a clareza de que o caso dele diverge muito de todos os outros que temos em mãos. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.